Opa galera, Giovana Aquilino aqui do projeto de redação e vamos continuar. Eu, antes de fazer esse vídeo, separei uma folhinha e meia de repertório, de ideia de tese, pra gente começar a nossa conversação sobre o tema do Enem 2020. Tranquilo? Aqui já começamos. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, dá uma voltada no nosso canal, dá uma assistida lá pra entender o que esse tema tá pedindo. Tranquilo? Agora eu vou partir, tendo em vista, já vou assumir que vocês assistiram o vídeo ou que vocês compreenderam a proposta e vou continuar trazendo já a nossa ideia de repertório sociocultural, tá bom? Vamos colocar aqui, na minha anotaçãozinha, eu trouxe várias teses e várias opções, vários elementos que você poderia usar numa redação com esse tema. Vamos começar falando sobre Setembro Amarelo. Setembro Amarelo tá aí, algo que você poderia colocar na sua redação. Seria muito interessante você jogar a introdução para contextualizar com esse elemento. Seria uma alusão muito interessante você começar falando, no Brasil não, né? No mundo se tem a prática de no setembro se existem campanhas e existem. Muita gente também fala que, Setembro Amarelo é quando as pessoas ficam falsas, né? Tá todo mundo ligando para doenças mentais e o resto do ano todo ninguém liga. Mas você poderia, sim, muito bem começar uma introdução trazendo o Setembro Amarelo. Seria uma ótima ideia de repertório. Tranquilo? Vamos continuar? Aqui eu trouxe também um instituto muito interessante. Ele se chama IPFEM. O IPFEM é o Instituto de Pesquisa do Feminino, se não me engano. O que eu poderia falar sobre esse instituto? Ele ofereceu terapia gratuita. Olha que coisa interessante, olha que mentalidade. Daria para você colocar na sua introdução da redação do Enem. Esse instituto chamado IPFEM, que além de abordar as questões, esse tipo de questões relacionadas à saúde mental, ofertou gratuitamente sessões de terapia. Ali, no caso, eram em grupo. Então, olha que coisa interessante, olha que tipo de repertório maravilhoso para você colocar logo na sua introdução. Dependendo até como um recurso lá no D1, no D2, talvez se você encontrasse uma tese aí para encaixar. Beleza. Vamos continuar. Aqui eu vou jogar a ideia de repertório, a gente vai conversar um pouquinho, mas eu quero trazer para você aquilo que poderia ser usado e quero que você pense um tema, uma tese em que poderia encaixar, tranquilo? Vamos continuar aqui. Não sei se vocês conhecem a música da Pablo Vittar, Amarelo. É muito bonita e traz a questão da saúde mental. Ela foi lançada, eu não lembro se em 2019, acredito que em 2019. É uma música muito interessante e que aborda essas questões e que fala sobre isso, que cria um espaço para esse tipo de questionamento, para esse tipo de conversa, esse tipo de abordagem possa ser feito. Então, é uma coisa muito interessante. Você poderia trazer na sua introdução também como recurso essa música, falando, aqui na música da Pablo Vittar trata-se sobre saúde mental, na música Amarelo. Então, é uma questão muito interessante. Eu posso até colocar aqui embaixo depois todos os repertórios que eu coloquei na descrição, pra gente ter isso já com a gente, se vocês quiserem dar uma olhada depois. Beleza, seguindo. Agora eu vou falar um pouquinho eu vou começar aqui ainda. Eu tenho outros 3 exemplos de repertório para colocar, só que eles se relacionam já com a tese, não é mais sobre introdução. Então eu vou falar um pouquinho sobre ideias da tese, para você, como você se posicionaria perante esse tema. E depois eu trago esses exemplos que seriam a comprovação do seu pensamento. Tranquilo? Vamos começar então com um exemplo de tese, um tranquilinho.
Marginalização que causa exclusão social. Uma das causas, então, é a marginalização social. Você poderia colocar simplesmente assim. Lá no desenvolvimento você trabalharia o que é essa marginalização, o que é essa exclusão e o que ela gera na nossa sociedade. Esse é um exemplo de tese. Eu coloquei aqui várias causas e a gente vai ir conversando sobre elas, beleza? Vamos continuar. Outra. Profissionais antiéticos que agravam o desrespeito e o preconceito. No caso aqui, qual é o posicionamento? São os profissionais, no caso psicólogos, psiquiatras. Aqui eu quero colocar os profissionais da saúde, tá? Porque poderia ser... A gente vai falar sobre autoridades em geral também, que também é um exemplo de causa, um exemplo aqui de tese. Mas eu quero conversar sobre os profissionais da saúde, aqueles que vão atender essas pessoas. Eu posso dizer que com certeza existem, assim como em qualquer profissão, existem pessoas antiéticas. E o que isso gera? Um profissional que tá ali para cuidar dessa pessoa e tá se portando, tá tendo essa postura antiética. Ele vai agravar o preconceito e o desrespeito. Porque você concorda comigo que ele é o profissional que tá ali para tratar e para cuidar daquela pessoa. É a pessoa que o profissional que eu, por exemplo, quando eu me sentir, se eu tiver algum problema, eu vou correr atrás de quem? Daquela pessoa, daquele psicólogo, daquele psiquiatra. A pessoa que seria ali um suporte, que teria que apresentar esse suporte, tá, no caso, espalhando e, vamos supor, uma atitude antiética. Aí tá lá o profissional atendendo e depois ele espalha para todo mundo, conversa aquilo que foi dentro da sessão, aquilo dentro da terapia, espalha para outras pessoas. O que isso gera na sociedade? Mostra um desrespeito muito grande, mostra que, poxa, essas pessoas, qual o respeito, o que a gente deve, como a gente deve tratá-las? Se esses profissionais da saúde estão tratando essas pessoas assim, não estão respeitando a privacidade, não estão respeitando até como, poxa, eu acho que é uma tese muito boa, seria uma ótima argumentação falar sobre isso. Tranquilo? Seguindo. Autoridades públicas que negligenciam e propagam o preconceito. Que nem a gente estava conversando. Nós temos os profissionais da saúde, que são as pessoas da linha de frente, digamos assim, que vão lidar com os enfermos cometidos pelas doenças mentais. Nós temos eles ali, por isso que eu quis tratar deles em primeiro lugar, mas temos também autoridades, personalidades públicas. Você pode colocar, por exemplo, youtubers, quem nunca viu, eu não me lembro o nome do youtuber agora, que saía fazendo pegadinha na rua fingindo que ele tinha doença mental. E aí era engraçado, ele fazia graça dele fingindo que ele era doente mental. E, bem, essas pessoas que têm alguma credibilidade, que têm um espaço dentro da mídia, são personalidades públicas que propagam o desrespeito e muitas vezes até discurso de ódio contra essas pessoas, contra a galera que tá acometida, já tá sofrendo por conta das doenças mentais. Isso é um agravamento ainda, é uma perpetuação da nossa problemática, beleza? Vamos continuar aqui com mais exemplos de tese. Eu preparei esse rascunho, o vídeo já tá dando quase 10 minutos, mas eu acho importante a gente ter já tivemos a conversa sobre o tema e agora coisas que poderiam ser usadas como para você fazer a sua redação. Beleza? Vamos continuar. Desconhecimento sobre doenças mentais. Mesmo a palavra preconceito. O que isso quer dizer? Uma opinião sem conhecimento. A galera que não conhece aquilo, não ser falado na sociedade sobre isso. Aqui embaixo eu trouxe também silenciamento social. Vamos conversar mais sobre isso. Mas aqui é o desconhecimento que gera na sociedade ainda mais a acentuação desse problema. Tranquilo?
Outro exemplo de teste, toda hora eu tô olhando pra baixo, né? Eu devia colocar aqui do ladinho, assim, ó. Repúdio ao diferente, que segrega a população acometida por essas doenças. O que eu quero dizer aqui? Muitas vezes, isso aqui eu tô falando sobre o preconceito, tô falando sobre a gente não aceitar aquilo que é diferente, eu ver aquilo que é diferente de mim como algo ruim, como algo que não deveria acontecer. Eu às vezes ver uma pessoa ali que tem algum tipo de doença mental, olhar pra ela e pensar, pô, ela é diferente, ela não é como eu. Ou então eu pensar que aquela pessoa tá lá e ela é diferente de mim. Não somos iguais, não ter essa aceitação, criar essa segregação na realidade. No lugar de abraçar, de entender a necessidade da empatia. Então, aqui o repúdio é o diferente. Aquilo que a gente não vê como igual a nós, aquilo que não é o seu habitual, aquilo que não é dentro do seu círculo, dentro daquilo que você conhece, você vai ver, assim, modo de expressar, nós vemos como ruim, nós vemos como algo não natural. Natural pra gente é aquilo que a gente conhece, e isso é muito egocêntrico, isso é muito limitado, porque o mundo não gira em torno de nós. Aquilo que é natural é o que existe, aquilo que é natural é aquilo que tá ali, aquele ser humano é natural, ele é tão gente quanto a gente. A doença mental acomete pessoas e aquela pessoa é uma pessoa em primeiro lugar. Então, esse repúdio, a ideia do diferente, a ideia do novo, aquilo que eu não conheço eu não gosto, aquilo que eu não é o meu parte do meu cotidiano, não é algo que eu aceito, não é algo que eu abraço. Perfeito? Vamos continuar. Eu coloquei aqui preconceito social que demoniza as doenças mentais. O que eu quero dizer aqui? Muitas vezes, eu não sei se vocês já ouviram falar, aqui eu já vou entrar com o repertório, Holocausto Brasileiro. Já ouviram falar? Tem um filme muito interessante, se não me engano, eu não me lembro o nome da atriz, mas tem o livro também. Quem quiser pode entrar em contato comigo, que eu acho que eu dou conta de encontrar o PDF pra vocês, caso vocês queiram ler, a gente pode conversar nesse sentido. O que eu quero dizer com o Holocausto Brasileiro? O que foi que aconteceu? Antigamente no Brasil, as pessoas eram tratadas como... aquelas pessoas com doenças mentais eram tratadas como loucas, eram tratadas como não como seres humanos. É ridícula a situação que ocorreu aqui no Brasil. E as pessoas eram, assim, muitas vezes não tinham nem doenças mentais, mas eram levadas e eram internadas. No filme, interessante, tem a moça que conversa, eu vou colocar na descrição se eu me lembrar do filme que eu tô conversando aqui com vocês, que trata sobre o Holocausto. O que aconteceu? As pessoas eram tratadas com... Bem, não era tratamento. O que era o tratamento? Era tratamento de choque. Eram pessoas que estavam sofrendo, que estavam passando por dificuldades e eram tratadas com tanta ignorância, com tanto desconhecimento, com... Nossa, é tão... assim, ridícula a situação. Eu não tenho outra palavra pra isso. E aconteceu. Não é uma situação fictícia. Aconteceu na sociedade brasileira. Então, essa obra, O Holocausto Brasileiro, é muito interessante. E eu vou explicar... eu vou colocar aqui embaixo pra vocês o nome do filme que eu tô citando também. E espero que vocês deem uma olhada, é um repertório muito bom. E por que eu tô falando isso? Porque a nossa ideia de tese aqui era preconceito social que demoniza as doenças mentais. Nessa época, as pessoas eram ainda mais vistas como doentes, ou até mesmo, a pessoa tá possuída, tal, assim. Isso aí tem muita ideia da religião também, né? Que depressão não é
é coisa de quem tá longe de Deus, depressão é coisa... É ridícula a desinformação e o preconceito que a gente traz. Até na religião nós temos isso, que a religião devia ser um lugar onde se acolhe, um lugar onde se aceita e fala, e pessoas que estão sofrendo tanto são tratadas dessa maneira. Ah, se afastou de Deus, isso aí é galera que não tem Jesus, que não tem... que se afastou. Então, essa demonização das doenças mentais é um exemplo de tese muito importante. Vamos conversar aqui também sobre exclusão, que desencoraja a população a tratar do assunto com naturalidade. O que eu estou dizendo aqui? Esse preconceito, essa exclusão, essa marginalização fecha ainda mais a possibilidade da gente tratar desse assunto. Porque eu falar, por exemplo, eu faço terapia, eu vou me sentir tão tranquila em falar isso quanto eu poderia dizer, por exemplo, eu vou ao médico tratar de alguma doença, por exemplo, vamos supor aí, eu fui ao médico tomar a vacina do coronavírus, eu fui fazer algum tratamento médico, é tão normal a gente ver isso? Não, e isso é causado por quê? Porque por conta do problema, por conta do preconceito. E isso, uma pessoa que precisa desse tratamento, ela não vê um espaço, um ambiente em que ela possa conversar e que ela se sinta abraçada. Não existe um lugar em que, na sociedade, em que essas pessoas acometidas pelas doenças mentais possam conversar e possam se abrir, possam abrir um local, uma situação onde esse tema seja abordado de maneira tranquila, que seja abordado de maneira naturalizada, que a gente converse sobre isso como deveria ser conversado. Então, essa exclusão desencoraja as pessoas a trazerem a história delas, até mesmo se elas estão tendo algum tratamento, não existe um espaço para conversar sobre isso na sociedade. E se você quiser criar, muitas vezes você vai ser... As pessoas não vão te entender e não vão gostar, vão muitas vezes te criticar, vão te julgar, e vai ser esquisito, porque a sociedade tem a sociedade exclui. É um problema dentro da nossa sociedade, essa exclusão e esse preconceito. Tranquilo? Estamos aí com um monte de exemplos sobre teses. Agora eu vou, como prometido, tratar do repertório para... Já estamos com 20 minutos de vídeo, porque eu quis fazer algo mais longo, mas para trazer esse conteúdo para vocês, tá bom? Vamos falar aqui sobre o que eu poderia utilizar. Sobre o silenciamento social, a gente pode conversar sobre Foucault, aquele filósofo que falava sobre estruturas de poder. Ele falava assim, Foucault é um filósofo que dizia que muitas vezes na sociedade temas e problemas são silenciados para manter as estruturas de poder. O que eu poderia colocar na minha redação utilizando Foucault? Eu posso colocar que o silenciamento social você tem que entender muito bem o que eu tô querendo dizer aqui, tá? É importante, vamos conversar sobre isso antes de trazer o outro repertório. O que seria esse silenciamento social? Eu já ouvi muita gente falar que foi ser atendido pelo SUS e teve que passar por foi lá para receber o atendimento psicológico, aí teve que passar por psiquiatra, teve que passar por um monte de fases, um monte de etapas antes de realmente analisar se a pessoa estaria apta a ter acesso a esse tratamento. O que é isso? É muito mais fácil para o governo, no caso, criar dificuldades no atendimento dessa população do que ir lá e investir, ir lá e atendê-las. Então, muitas vezes a gente já tá ali, corta na metade a galera que foi
já é difícil a pessoa buscar e aceitar o tratamento. Tem isso também, a gente poderia ter colocado aqui como uma outra causa. A dificuldade do próprio paciente em aceitar por conta do preconceito que ele necessita. Então, muitas pessoas que vão estar acometidas pela doença não vão buscar o tratamento, não vão aceitar aquilo ali por conta desse problema social. Enfim, as estruturas de poder, no caso o governo, utilizam desse silenciamento para se manterem ali, sem ter que investir, sem ter que trabalhar no SUS, sem ter que trabalhar no SUS a questão desse atendimento. E isso é muito mais mais fácil fazer do que tratar e resolver o assunto. Então, o que poderia ser utilizado aqui? O silenciamento social como um agravante, não da doença mental, porque é fuga do tema, como agravante do quê? Do estigma. Entendeu a diferença? Eu quis abrir esse espaço maior aqui pra gente conversar sobre isso. Se eu falar assim, silenciamento social, posso usar o Foucault, perfeito, e aí eu posso dar esse exemplo, né? Eu tenho que argumentar em cima disso, eu posso falar do governo, e aí eu digo assim, então esse é um agravante das doenças. Voltando ao tema, estigma. O silenciamento social não cria espaços, pelo contrário, ele cria, na verdade, espaço pra gente trazer o preconceito, espaço pra gente trazer o desconhecimento sobre o assunto. Porque se a gente não pode conversar sobre isso, a sociedade vai cada vez mais criando na mente dela algo que, poxa, aquilo ali a gente não se fala sobre aquele assunto é um tabu, aquele assunto não se deve ser tratado. O estigma social aumenta em relação a isso, você não cria espaço, você não naturaliza as doenças mentais. Beleza? Vocês entenderam? É muito importante focar nisso aqui. O silenciamento social, se você for colocar, porque o que eu tô falando aqui? É pra manter as estruturas de poder. Então, é um exemplo do silenciamento social. E se você colocar qualquer uma dessas teses que a gente colocou aqui pra dizer que as doenças mentais são agravadas, você vai estar fugindo do tema. Essas teses têm que ser relacionadas com o estigma. Elas agravam o estigma. Tranquilo? Sempre faça a ligação no seu tema, porque senão vai fugir. Beleza? Vamos continuar. Outra citação aqui que você poderia usar. Albert Einstein. Olha, é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Você poderia colocar ali na sua tese a ideia do preconceito e da exclusão social como causas e vir ali no desenvolvimento com Albert Einstein falando sobre a dificuldade de se, na sociedade, trabalhar um preconceito e de ultrapassar ideias tão limitantes quanto essas. E beleza, galera, o outro que eu tinha ficado de falar com vocês era sobre aquele período que nós passamos aqui no Brasil, do Holocausto Brasileiro. E já conversamos também que ele poderia ser um recurso argumentativo lá para o seu desenvolvimento. Então eu acho que estamos muito bem conversados, já tratamos do assunto, já tratamos desse tema, todo mundo já, tranquilo, já preparamos e já conversamos sobre. O vídeo ficou um pouco longo demais, mas é porque nós tínhamos que conversar sobre muitos repertórios, nós tínhamos que conversar sobre muita coisa. Ai, abraço, galera, eu espero ter conseguido ajudar vocês, ter conseguido iluminar um pouquinho mais essa questão do tema. E é isso. Beijos e abraços, estou aqui sempre. Qualquer coisa podem me chamar. Vamos conversar. Caso vocês se interessem sobre aquela obra que tem um livro, né, chamado O Holocausto Brasileiro, caso vocês queiram, tô aqui, pode me pedir o que for. Vamos conversando, vamos mantendo contato. Beijo, galera. Obrigada por terem ficado até aqui.